Eu sou o Godcos e você tá no Detonando Week, o melhor canal de tecnologia pra games, cara. Vamos lá então, vamos falar de um assunto muito interessante. De uns 6, 7 meses pra cá, o SSD se tornou o ponto central do desejo gamer em todos os equipamentos, seja na nova geração de consoles Xbox Series X ou PlayStation 5, ou seja na nova geração de GPUs RTX 3070, 80 e também 90 da Nvidia. E claramente, nas próximas semanas, será também um dos pontos de destaque das novas GPUs RDNA 2. Mas desde quando o SSD passou a ser um componente de extrema importância e não opcional, como ele era? Vai fazer toda essa diferença para nós gamers? Vai fazer realmente a diferença no desenvolvimento de games? Você entendeu alguma coisa do propósito do SSD realmente nos novos jogos de nova geração, com as novas tecnologias? Claramente não. Eu tô aqui para te ajudar nisso. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação e vamos falar do futuro do componente mais incrível já criado pela humanidade: o SSD. Ok, então, toda essa história começou com o anúncio dos consoles da nova geração, Xbox Series X e o PlayStation 5. Intensificou-se com o PlayStation 5, a apresentação de Mark Cerny de mais de 1 hora, que muitos dormiram durante a apresentação, mas nós assistimos, é claro, é óbvio, é lógico. Também já fiz um vídeo sobre como funciona a arquitetura de transmissão de dados direto para a GPU do PlayStation 5. Ele tem um acesso direto à memória, ele virou um componente de extrema importância dentro da arquitetura do console. Depois a Microsoft também colocou pra gente a questão do Direct Storage, que é um componente que vai funcionar com outras tecnologias, o armazenamento de cache de 100 GB de um jogo que pode fazer acesso direto à GPU usando Sample Feedback Stream, DirectX 12 Ultimate, exatamente. Também tem um vídeo sobre isso no canal. Mas agora também veio a Nvidia com os seus CUDA cores processando, descompactando e recebendo dados direto de um SSD NVMe PCI Express 4, fazendo basicamente o mesmo trabalho que a Sony fez no PlayStation, que a Microsoft fez no Series X e também agora o que a Nvidia vai fazer com o PC. Detalhe que o da Nvidia utiliza o mesmo sistema de transporte que é o Direct Storage, que ele vai para PC. A Microsoft já tinha anunciado que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde, viu como ele se tornou uma peça fundamental, e não é aquele SSD, a primeira versão dele, SATA, que você conectava diretamente nos conectores SATA do seu PC ou do seu notebook. Não, o SSD que eles estão falando é o NVMe, ele é capaz de ser transportado através de vias PCI Express, com velocidades bem impressionantes. É claro, lógico que eles não chegam às velocidades da memória RAM, mas ele tem uma velocidade muito boa, e a cada geração de PCI Express, nós estamos com a PCI Express agora 4.0, ele vai além, exatamente. Por exemplo, lá no PlayStation 5, utilizando o PCI Express e 12 canais para o SSD NVMe, ele é capaz de alcançar em dados compactados até 9 GB. No Xbox Series X, a Microsoft anunciou que ele poderia chegar até 6 GB e quem sabe até ultrapassar aí a taxa de transferência dele. No PC, usando o PCI Express 4.0, a gente sabe que o SSD maior e mais veloz da Gigabyte, ele tem cerca de 5 GB de taxa de transferência, mas com os dados compactados ele talvez poderia ir um pouco além também. Isso depende tudo de como a tecnologia vai funcionar. Então vamos começar pelo início de tudo, exatamente. NAND descreve o circuito da porta lógica da memória. Flash é equivalente... Como será que vai continuar a série do Cobra Kai? A segunda temporada acabou de uma forma bem intensa, mas deixou vários pontos abertos. Eu acharia legal se viesse algum, sei lá, amigo do seu Miyagi. Ele poderia melhorar muito a série, e aí poderia rivalizar com o líder da Cobra Kai lá, o idoso do Botox. Enfim, estou esperando ansiosamente, não tem nem data ainda. Será que vem pra 2020 essa série? Essa informação pode ser importante para alguns, mas ela relativamente é extremamente chata e não faz sentido nenhum para esse conteúdo. A gente tá falando para games, a gente tá falando qual é o ganho disso para game, qual é a sua interferência na experiência. Vamos mostrar agora a ideia macro de todas essas empresas. E quando eu digo a ideia macro, eu vou mostrar de uma forma didática e não corresponde 100% às interações das tecnologias. Existem várias variáveis, inclusive nós não estamos trabalhando com arquivos descompactados na sua
integridade total. Lembre-se, se alguém assistiu o meu vídeo do Sample Feedback Stream, ele traz partes específicas de dentro do arquivo compactado, ou seja, existem várias maneiras e cada empresa está trabalhando com seus sistemas de compactação e descompactação. Mas no macro, o que elas estão fazendo para estabelecer o jogo é exatamente isso que eu vou mostrar agora. Você está vendo aí na pastinha arquivos de um projeto da Unreal Engine, exatamente. Esse é um jogo na sua concepção de projeto. Você também está vendo agora esse jogo e tudo o que você está vendo aí, seja de folhagem, seja do nosso logo, seja de efeitos especiais, são ativos deste jogo. A gente tem malhas 3D, também conhecidas como meshes, nós temos texturas e nós temos programação sobre as texturas que viram as camadas de pós-processamento. Cada ativo do jogo, e pode ser um arquivo de som, pode ser uma textura, pode ser uma malha, pode ser um arquivo de programação, corresponde a um peso. E todos eles juntos correspondem a um peso muito maior. Então, portanto, as NAND flashes, elas são mais rápidas, mas elas também são mais caras. E é preciso, para começar a adotar essa tecnologia, racionalizar principalmente o espaço de armazenamento. Portanto, a indústria de desenvolvimento está caminhando para compactações mais efetivas, diferentes da que existem no mercado. Para quê? Para economizar o seu espaço. No entanto, na hora de processar, não é possível processar arquivos compactados. A gente tem que trabalhar com arquivos descompactados. E para isso, a gente tem que transportar esses arquivos para a memória GDDR ou para a memória RAM, no caso do PC. O problema desses arquivos estarem compactados para economizar espaço é que eles dependem do processador para descompactá-los. Isso, com o disco mecânico no mundo normal, levaria poucos núcleos do processador para executar. Mas nós estamos com equipamento, as NAND flashes são muito mais rápidas, atingem aí níveis muito altos de velocidade, nós estamos com um equipamento que vai entregar muito rápido para o processador. Ou seja, a fila do processador vai ficar grande. E quando ele vê a fila grande, ele vai começar a utilizar os outros núcleos computacionais. E nós temos aí um gargalo que vai acontecer, que é os processamentos de mecânicas e físicas e operações lógicas de um jogo. Eles são executados pelo seu processador, exatamente. E é por isso que o processador também ele gera FPS. Ele tem que gerar um FPS com time inferior ao da GPU. Ele não gera o quadro em si, ele gera os processos lógicos de instruções que são enviadas para ele. E se para você atingir 60 quadros por segundo você precisa gerar um quadro a cada 16 milissegundos, o processador tem que gerar os processos lógicos inferior a esse tempo, ou seja, um bom tempo seria 8 milissegundos para a GPU montar o quadro a 16 milissegundos. Quando nós estamos falando, por exemplo, de GPUs RX 3000, a gente está falando de um poder de processamento que duplica a RTX 2080, ou seja, a gente está falando de muito FPS, e o time disso vai aumentar consideravelmente. Então, se nós utilizarmos o processador com NVMe para descompactar todos esses arquivos e enviar as instruções para a memória de DDR6, isso pode ser no console ou no PC, a gente vai gerar gargalo, porque o processador vai trabalhar com um tempo de resposta maior do que o da GPU, causando aí queda de FPS ou até mesmo perda de quadros. Agora, se nós conseguíssemos trazer esse arquivo compactado e fazer os núcleos de processamento das GPUs, que são muito mais eficientes do que do processador, dessa forma, os dados já vão estar nela. Então, por que ela transferiria aquilo para a memória, para armazenar ainda mais a memória? Então, nós já resolvemos o passo do gargalo do processador, jogando direto para a GPU. E agora, a gente vai jogar da GPU para a memória de DDR6. Só que a gente vai armazenar algo que já está na GPU, não é necessário. Portanto, a gente retira direto do SSD, joga para a GPU, ela descompacta e já envia para o processo de quadro. Já está com ela. Então, o SSD acabou se transformando em uma memória de acesso não volátil, mas que ela também faz parte do processamento nessas novas tecnologias que estão sendo apresentadas. Do lado do PlayStation 5, a solução da Sony, que foi implementada por Mark Cerny, trabalha com dois controladores de I/O conectados diretamente ao acesso direto da memória, para ele conseguir fazer esse trabalho. No caso do Xbox Series X, ele trabalha com Direct Storage e também tem um processador de descompactação desses arquivos. E no caso das GPUs NVIDIA, ela trabalha com os seus CUDA cores para descompactar esses arquivos.
Dessa forma, o que a gente consegue? Eliminar 100% o loading, exatamente, a gente consegue ter acesso imediato. E se você for parar para pensar, a gente não precisa transportar uma quantidade gigantesca de dados, por exemplo, a gente não precisa transportar um arquivo inteiro de dados para dentro da GPU, a gente pode transportar exclusivamente os pontos que nós queremos. Então nós fazemos a descompactação e retiramos aquilo que nós queremos. No caso da GPU, ela pode utilizar e deve utilizar o Direct Storage e também ela vai utilizar Sample Feedback String, que a gente já falou que é uma tecnologia que ela mantém uma indexação daquele tipo de arquivo que foi preciso. Por exemplo, uma textura, ela vai manter o menor MIP map da textura na memória de DDR6 para que ela não consuma essa memória. No entanto, quando precisar entregar essa textura na qualidade de resolução dela maior de todas, por exemplo, 4K ou talvez 8K na RTX 3090, ela vai conseguir puxar do SSD através do índice, só que ela vai enviar primeiro o MIP map pequenininho. Então o primeiro quadro é entregue em baixa resolução para dar tempo de puxar do SSD e trazer em alta resolução no próximo quadro. Então a gente tem uma transferência numa GPU, por exemplo, que pode alcançar aí mais de 60 quadros por segundo. Talvez isso aconteça em 8 milissegundos. O seu olho claramente não vai perceber que você recebeu uma textura em baixa resolução e logo em seguida ela foi atualizada, puxando direto do SSD. E é por isso que toda a indústria está trabalhando muito com as questões do SSD. Outra coisa também é que a gente já viu da tecnologia da Unreal Engine 5, Nanite e também Lumen, que são tecnologias de iluminação e principalmente focado em Nanite, é trazer o modelo 3D direto do modelador sem nenhuma otimização, e quem vai trabalhar com os processos de milhões de polígonos que não precisam ser trabalhados vai ser a engine gráfica. Dessa forma, ela precisa detalhar muito o processo de polígono e ela provavelmente deve utilizar bastante o processador em conjunto com a GPU para conseguir estabelecer essa equação aí e entregar o máximo de qualidade de polígonos na tela. Sem contar também que Nanite trouxe texturas de altíssimo nível. Para ela conseguir fazer isso na apresentação do Tech Demo que ela fez em 1440p 30 fps com resoluções de texturas a 4K e algumas até 8K, ela com certeza absoluta utilizou de tecnologias como Sample Feedback Stream para conseguir trazer essas texturas altíssimas e utilizando, é claro, é óbvio, lógico, o SSD. Eu tô falando de Sample Feedback Stream aqui, que é DirectX 12 Ultimate, você deve estar pensando, mas o PlayStation 5 não necessariamente trabalha com DirectX, porque ele tem APIs proprietárias, mas muito derivado de Vulkan, e todas essas tecnologias, a API de Vulkan vem trabalhando nos últimos 6 meses, implementando uma a uma. Tanto é que essas tecnologias também já eram conhecidas da NVIDIA, muitas delas, como o Mesh Shader, também já era da NVIDIA, e ela transportou isso tanto para DirectX quanto também para a API Vulkan. Tanto é que a NVIDIA e a própria Sony são membros do conselho da API Vulkan, ou seja, estabelecendo continuamente o crescimento da tecnologia para implementação em diversas formas de concepção, como vai acontecer no PlayStation 5, como vai acontecer no Xbox Series X e como vai acontecer no PC, você escolhendo Vulkan ou escolhendo DirectX 12 Ultimate, caso o desenvolvedor permitir que você trabalhe com as duas APIs gráficas. E tudo isso representa como vai funcionar, como vai trabalhar e por que foi escolhido o SSD. Ele não é simplesmente uma composição de maior velocidade como era conhecido por nós antigamente para deixar mais rápido, um acessório indispensável para profissionais, principalmente de renderização, desenvolvimento, por exemplo, e até mesmo banco de dados. Agora ele trabalha no ciclo de processo da entrega do quadro, então ele vira um componente não exclusivamente de armazenamento e trabalha na operação de entrega do quadro para a GPU. Isso alivia a memória de DDR6, isso amplifica a velocidade do jogo e isso também diminui o uso constante da memória RAM, porque a memória RAM ela trabalha diretamente com o processador e tudo que for para ela vai ter que ser processado pelo processador. Se nós enviarmos do SSD direto para a GPU, a gente tem um ganho absoluto, elimina o processador para ele cuidar de outras funções específicas como física, mecânica e processos lógicos que são dependentes dele para o jogo, até mesmo processamento de áudio, que no PC não existe necessariamente um chipset controlador de áudio totalmente autônomo, ele depende muito do processador para controlar objetos de áudio e isso vai ajudar muito na carga do processador. Do lado dos consoles, por exemplo, já existe hardware específico para o processamento de áudio, então o processador desses consoles devem ficar mais livres de operações essas que devem restabelecer maior amplitude, por exemplo, em jogos de mundo aberto, eventos
eventos aleatórios que acontecem são dinâmicas processadas pelo processador, ou Butterfly Effect, a camada de decisões de inteligência artificial dentro do jogo, também são processadas pelo processador, ou seja, você vai ter mais funções lógicas e instruções gerenciadas pelo processador que não fazem parte do funcionamento do jogo, e sim da mecânica e também da proposta do jogo. Então você pega um componente importante como o processador e joga ele para o entretenimento, não para a operação computacional constante como ele faz hoje. Quanto ao desenvolvimento dessas tecnologias, quando vai chegar e se vai obrigar as camadas de PC a migrarem automaticamente para o NVMe, isso dificilmente a gente consegue estabelecer agora, mas também levando em consideração operações comerciais e a necessidade dos desenvolvedores em distribuir para o máximo de gente possível, a gente também estabelece que não é todo mundo que vai comprar essas novas GPUs agora, portanto deve ter um tempo de migração. O que deve acontecer é os desenvolvedores habilitarem as funções de SSD NVMe nos jogos deles para os que possuem a tecnologia. Dessa forma eles conseguem implementar a tecnologia e conseguir evangelizar as pessoas a migrar, porque quando virem a vantagem de quem tem a tecnologia funcionando, claramente as outras pessoas vão querer também possuir essa tecnologia. E por essas e outras, o SSD acabou virando importante no mundo dos games. Espero que vocês tenham gostado, entendido de uma vez por toda a importância desse componente na nova geração, no novo sistema de desenvolvimento. Isso não quer dizer absolutamente nada com as tecnologias de hardware em si, é claro que elas implementaram, mas isso é uma determinação clara agora com os processos da NVIDIA sendo apresentados do desenvolvimento. Então o desenvolvimento quis migrar para isso e ele falou para todos os fabricantes de hardware: coloquem isso que nós vamos utilizar. E a gente está ansioso para receber o primeiro jogo com essa tecnologia e ver a diferença dele real entre um jogo normal e com essa tecnologia. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Gotcose e até a próxima.